Quem achou, diga amém. E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome Ziba, e chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Ele disse: servo teu. Versículo 3: e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Se inclinou e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui. Versículo 7: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, este capítulo que hoje vamos meditar é um dos exemplos mais lindos sobre a graça de Deus do Antigo Testamento. E é interessante que os versículos primeiro, Davi usa a seguinte expressão: há alguém da casa de Saul para que lhe faça o bem. E outras traduções: para que use de bondade. Mas a expressão aqui no original não é para que lhe faça o bem. A expressão aqui no original não é para que use de bondade ou use de benevolência, mas a expressão aqui no original é graça, para que eu use de graça. Essa é a expressão no original. E a graça, ela é diferente de bondade. A graça é totalmente diferente de beneficência. Por quê? A graça é totalmente diferente. Eu uso de bondade para com alguma pessoa, mas a graça, ela é mais abrangente, ela é muito maior na sua amplitude e no seu significado. Por exemplo, eu uso de bondade para com pessoas que eu gosto. Eu sou bom para com pessoas que me agradam. Eu gostei daquela pessoa. Aquela pessoa me agrada. Aquela pessoa conquistou a minha simpatia. Então eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou estender a mão para essa pessoa. Mas o que é graça? Graça sou eu ajudar quem me aborrece, e mesmo assim eu trato bem. Graça sou eu ajudar quem
uma pessoa que se comporta como um inimigo, mas mesmo assim eu uso de bondade para com esta pessoa. É por esta razão, igreja, que o significado da graça é este: um favor imerecível. Graça significa um favor imerecível. E aqui neste texto, a palavra de Deus nos diz que Davi estava sentado no seu trono. Eu imagino que ele teve insônia, e ele se lembra, ele recorda, e a palavra do Senhor nos diz que então ele pergunta aos seus conselheiros: há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Perceba, Davi aqui, ele tem duas atitudes nobres. A primeira atitude nobre é que, se você ler os versículos anteriores deste capítulo 9, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 5, você vai ver a vida de Davi em uma constante conquista, em avanço, em progresso. Então, tenho que dizer que Davi estava num patamar de vida alto. Davi estava no ápice. Aqui neste capítulo, Davi estava muito rico e abastado, muito rico, fato, é o que o texto diz. Mas a Bíblia nos diz que ele lembra-se. E é interessante que isso é nobre. Por quê? Porque geralmente no mundo de hoje em que vivemos, ou por que não dizer, em todas as épocas, certos indivíduos, quando começam a ter pequenos progressos, quando passam a ter pequenas conquistas, a tendência é se esquecer, a tendência é tratar os outros com indiferença. Assim se porta alguns indivíduos. Basta ter a primeira conquistazinha, basta galgar as primeiras posições, essa pessoa já fica altiva, ela já fica se achando o abençoado, o mais importante de todos os homens. Mas eu vejo aqui um homem sendo abençoado e permanece na humildade, um homem conquistando e permanecendo, dando glória a Deus e permanecendo na humildade. É por isso, meus queridos irmãos, que isto é nobre da parte dele, é excelente da parte dele. E segundo, ele começa a se lembrar das promessas que fez. E se a gente fizer um regresso em 1 Samuel, capítulo de número 20, versículo 14, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor diz que Jonatas olha para Davi e diz assim: eu sei que Deus te levantou para ser o futuro rei de Israel. A gente sabe que o trono era de legitimidade de Jonatas. O trono era herança de Saul para Jonatas, mas o dono do trono é Deus, porque Deus é dono de todas as coisas. E aprove o Senhor pela boca de Samuel dizer que Deus levantaria um homem segundo o seu coração. E é por isso que Jonatas, quando vê Davi, ele reconhece: você é o ungido do Senhor. Será você o futuro rei de Israel? Mas eu só te peço uma coisa. E Davi, pois faça o pedido, meu amigo. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, eu peço-te que você se lembre da minha geração, que você se lembre dos meus descendentes, que você use de bondade para com eles, para que você use de misericórdia para com eles. E Davi disse assim: eu farei, pode deixar,
que eu vou fazer desta forma. Parece que Jonatas já estava prevendo o seu futuro. Parece que Jonatas já estava dizendo: se por acaso eu não estiver por aqui, não esqueça da minha geração, não esqueça dos meus parentes, não esqueça dos meus descendentes. E não para por aí. A palavra do Senhor nos diz também que Saul perseguiu Davi por diversas vezes. Mas lá no capítulo 24 de 1 Samuel, e o versículo de número 20, Saul se inclina e diz: eu sei que você vai ser o futuro rei de Israel, eu sei que você é o homem que Deus escolheu, mas eu só te peço uma coisa. E Davi diz: pois não, meu rei, eu te peço que você não toque nos meus descendentes, que quando eu partir, que você use de benevolência para com eles. Mas, queridos irmãos, Davi então está cumprindo com a promessa. Mas eu digo para a igreja, ele não era obrigado a cumprir com esta promessa, porque no Antigo Oriente havia um costume que era o seguinte: uma nova dinastia que assumia o trono, essa dinastia era de costume eliminar a dinastia do rei anterior, para não deixar descendentes, para não deixar pessoas que reivindicassem o trono, para não deixar pessoas que por acaso quisessem causar um motim, algum tipo de tumulto para usurpar o trono. Então o novo rei fazia o seguinte: quando ele assumia o trono, ele matava filhos, mulheres, matava todos os descendentes do rei anterior. E era assim que Davi poderia fazer. Era desta forma que Davi poderia usar da sua força, usar do seu poder para exterminar todos os descendentes de Saul. É por isso que este é o segundo gesto nobre de Saul, ou seja, o segundo gesto nobre de não exterminar os parentes, os descendentes do seu rei anterior, porque afinal a Bíblia diz que a casa de Saul ficou em guerra com a casa de Davi. Então Davi poderia pensar assim: eu não vou deixar ninguém mais tomar o meu lugar, eu não vou deixar ninguém mais ameaçar o meu trono, então eu vou agir desta forma. O que eu quero dizer para a igreja? Se Davi procedesse assim, ele não estaria sendo injusto. Se Davi procedesse desta forma, ele não estaria cometendo um crime algum, mas ele estaria fazendo algo que é de praxe, ele estaria fazendo algo que realmente era preciso fazer, mas ele não faz. Sabe por quê? Porque o seu coração estava cheio da graça de Deus. A graça de Deus estava dominando o coração de Davi, e por isso ele trata os descendentes de Saul de uma forma que eles não mereciam ser tratados, de uma forma que eles não mereciam. É por esta razão, amados irmãos, que este é o significado da graça de Deus. A graça de Deus, ela não procura amar quem merece ser amado. A graça de Deus, ela age, louvado seja Deus, em diferentes formas. Por exemplo, ela jamais vai procurar quem merece. A graça jamais vai dar aquilo que a pessoa de fato merece. A graça, ela é unilateral, ela é abrangente, ela vai aos indivíduos mais desprezados da face da terra, aquele que jamais pode alcançar com as suas próprias condições. A graça vai lá e alcança, a graça vai lá e pega. É
servo de Saul responde, chamado Ziba. Sim. Alguém. O nome dele, Mefibosete, filho de Jonatas, porém aleijado de ambos os pés. Olha só, Ziba diz que é alguém, mas ele faz questão de colocar adjetivo. Ele faz questão de desqualificar. E o que é que eu digo aqui nesta noite? O que é que eu vejo? Todo mundo aqui tem um porém. Nenhum de nós escapamos desta realidade. Rosa Maria, ela tem muitas qualidades, porém, ninguém escapa do porém. Nem mesmo você, Luiz Neto. Luiz Neto tem muitas qualidades, porém, nem mesmo o senhor, pastor Reis. Pastor Reis é um homem, gente boa, porém, amém? Todo mundo aqui tem um porém, todo mundo aqui tem um defeito, todo mundo aqui pode ser desqualificado. Isso é verdade. Ninguém aqui vive sem porém. A Bíblia diz que Naamã era um homem general do exército, rei da Síria, era um homem poderoso, porém leproso. Todo mundo não escapa do porém, mas olha o que a graça de Deus faz. Ele é aleijado de ambos os pés. Mas a pergunta do salmista foi essa, a pergunta do rei foi esta: aonde ele está? Aonde ele está? Eu quero que você levante a sua mão nesta noite e comece a glorificar a Deus. Deus não está interessado nos poréns, Deus não está interessado nos defeitos. Todos nós temos. A palavra dele para você nesta noite é essa: aleluia, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que eu te escolhi, Jacó, eu te escolhi desde as extremidades da terra. Eu te escolhi e não te rejeitei, eu te escolhi e não te rejeitei. Às vezes você mesmo se rejeita, às vezes você mesmo diz: eu não sou qualificado, às vezes você mesmo diz: eu não consigo. Mas Deus está dizendo assim nesta noite: eu não te rejeito, eu não te rejeito. Aonde ele está? Mas ele é errado, não quero saber. Mas tem defeito, não quero saber. Não está qualificado, não quero saber. Aonde ele está? Eu só quero saber onde ele está. Eu só quero saber aonde ele está. Quantos podem glorificar o nome de Jesus nesta noite? Quantos podem enaltecer o nome de Jesus Cristo nesta noite? Ele está em Lodebar. Preste atenção. Ló significa sem, nada. Ló significa nada. E Debar significa baixo. Então, juntando Ló com Debar, é sem baixo. Ele está numa terra seca, ele está numa terra árida, ele está morando de favor, ele está morando na casa de Maqui. Sim, ele está lá. E o que ele estava fazendo lá? Por que ele estava em um lugar como esse? Eu lhe digo por quê. Os irmãos sabem que era de costume o novo rei que assumiu o trono passar a faca no pescoço de todo mundo, de todos os descendentes do reino anterior. Então Mefibosete, com medo, escapole e vai para uma terra distante para não ser caçado pelo rei.
Porque em 2 Samuel, no capítulo 4, quando a sua ama recebe a notícia de que Saul e Jonatas havia morrido num campo de batalha, ela corre juntamente com o menino nos braços e ela tropeça, e nesse tropeção ela cai em cima das pernas do menino e quebra ambos os pés, e ele fica coxo, ele fica aleijado desde então. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei se por um acaso aqui a idade dele, eu não sei quantos anos ele tinha, mas a Bíblia diz que ele já tinha um filho, ele já tinha um filho pequeno, e o rei então diz assim: manda chamá-lo. Imagina, ele estava em Lodebar, e alguém chega. E alguém responde lá de dentro: quem é? Gostaria de falar com Mefibosete. Não existe a cadeira de roda. Eu vou ilustrar. Imagina ele arrastando os dois pés no chão, andando com uma muletinha. Os aleijados antigamente andavam que nem cachorro. Andava que nem cachorro, se arrastando pelo chão. Os pés, com certeza, não eram limpos, sujos. E ele vai atender a porta. E estava lá aquele oficial, aquele soldado. O rei manda te chamar. Eu acredito que ele fecha os olhos, a lágrima vai descer, ele dá um beijo na esposa, ele dá um beijo no filho. 22 quilômetros no Lodebar de Jerusalém, terra do silêncio, e lá vai ele para Jerusalém. Mas você pensa que ele foi orando? Você pensa que ele foi dando glória a Deus? Porque o assunto do rei era só dele. Eu acho que ele foi dizendo assim: moço, pelo amor de Deus, diz que você me achou. Moço, bateu. Moço, eu vim por medo que eu vou para lá longe. Você nunca mais vai saber de mim, moço. E o moço ali continua: moço, está chegando, moço. E ele entra na sala do trono, e ele fica ali. E quando o rei chega diante dele, ele já inclina a sua cabeça, ele já fecha os seus olhos, dizendo: ei, é agora, vai ser bem no coração. No céu, acho que ele vai cortar de uma só vez a minha cabeça para espada. Mas o rei diz assim para ele: não temas, não temas, louvado seja Deus, não temas, eu não vou matar você, mas eu vou usar de benevolência para com você, eu vou usar de misericórdia para com você, eu vou usar, aleluia, de graça para com você. E ele ali olhando para o rei, eu acredito que ele esperou a facada, ele esperou a espada encravada no seu pescoço, ele esperou naquele momento um carrasco decapitar sua cabeça, mas não é isso que acontece. O rei diz: não temas, não temas. Tudo que era de Saul vai ser teu agora. Tudo o que pertence ao teu avô vai pertencer a ti agora. Tudo. E ainda mais: Ziba, eu sei, pois não. Você tem servos, tem muitos servos. Tu e todos os teus servos vão ser servos dele agora.
Aquele que disse para ele, que disse assim para o rei: escolhe ele não, rei. Ele é aleijado de ambos os pés. Olha o que Deus faz. Tu vai ser servo dele. E mais, tem mais. Todos os dias você vai se assentar à minha mesa. Você vai almoçar comigo. Você vai jantar comigo. E a partir de hoje, Mefibosete, Lodebar nunca mais. Pode trazer toda a tua família para cá, porque você vai morar comigo no palácio. E o que isso significa, irmão? O que isso quer dizer? Sabe o que isso significa? Isso também é a graça de Deus. Deus, ele é tão misericordioso que ele não nos matou, ele não nos lançou no inferno. Quando a gente entende o que é a graça de Deus, e ele é assustado, ele coloca a mão no coração e diz: ei, por que você está me tratando assim? Eu não passo de um cão, e o Senhor está me tratando assim por quê? Pastor, será exagero da parte dele? Não. Levíticos 21, até o versículo 8 em diante, do versículo 8 em diante, diz que pessoas com defeitos físicos deveriam ser lançados fora do arraial. Primeiro, ele tinha defeito físico, não podia participar pela cerimônia. Segundo, ele era descendente do inimigo de Davi. É por isso que ele pergunta: por quê? Por que você está me tratando dessa forma? Quando a gente entende a graça de Deus, quando a gente entende o que é a graça de Deus, a gente sabe que a gente não merece nada de Deus. A gente não merece nada de Deus. Eu e você merecemos castigo. Eu e você merecemos a ira, porque nós somos pecadores. Nós não merecemos a graça do Senhor. Então, às vezes, quando você entende o que é realmente a graça, quando você vai no braço do reino, você diz assim: meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço. Tantas coisas o Senhor faz por mim. Tantas coisas o Senhor fez por mim. E a gente sabe que Mefibosete, ele teve uma experiência como essa anteriormente. Ele era um príncipe. Ele se assentava à mesa. Ele se assentava à mesa do seu pai, juntamente com o seu avô. Mas ele perdeu essa prerrogativa. Desde que seu avô morreu, da mesma forma foi Adão. Adão também gozava de uma íntima comunhão com Deus, vivia no paraíso, mas depois teve que fugir do paraíso para não perder sua vida. Ele teve que fugir de Deus para não morrer, porque Deus disse assim para Adão: quando você comer deste fruto, você vai morrer. E é por essa razão que quando Deus passeava pelo jardim dizendo: onde estás, Adão? Adão pensava assim: está com a espada na mão, vai me matar. Aonde estás, Adão? Ele está com a espada na mão e vai nos procurar, ele vai nos matar. E Adão não tem como mais se esconder. E Deus diz assim: Adão, onde estás? Você comeu do fruto que eu te proibi, Adão. E Deus diz: Adão, eu também não vou te matar. E Deus veste Adão, Deus veste a Eva, e Deus usa de misericórdia. Deus não mata. Da mesma forma, Davi não mata Mefibosete, porque teve graça, teve compaixão pela vida dele. E agora ele é restituído. Quando Davi está dizendo assim: você vai se assentar comigo
comigo à mesa, irmão, isso é um significado muito forte. Davi está dizendo: a partir de hoje, você vai ser meu filho. Eu estou te adotando como meu filho. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles, pois, que os receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Hoje também você foi adotado na filiação, aleluia, do Pai Celestial. Jesus é unigênito porque Ele é Filho único, mas Ele nos adotou como seus irmãos. Ele nos deu este poder de sermos filhos. E hoje a gente também se assenta à mesa. Hoje você está sentado à mesa. Mas pastor, e os meus defeitos físicos? Sabe o que acontecia quando o Mefibosete se assentava àquela mesa? Era colocado um manto sobre os seus pés. O manto da graça está hoje sobre a sua vida. É por isso que a palavra do Senhor diz que bem-aventurado sois aqueles cujas transgressões, cujos pecados são cobertos. Em Salmos capítulo 32. Eu imagino ele assentado naquela mesa, vendo os filhos de Davi, Aminon, mais velho, alto, astuto, sentando-se à mesa. Ele viu aquele homem de um porte físico, a sua pele bronzeada, andando numa postura ereta. Joabe, general do exército de Davi, ele olhando para toda aquela mesa, toda aquela gente. Imagina, um dia, eu e você vamos também estar sentados numa mesa. E quem é que vai estar lá? Abraão, Isaac, Jacó. Quem é que vai estar lá? Os apóstolos. Quem é que vai estar lá? A igreja primitiva. Quem vai estar lá? Todos os nossos irmãos em Cristo. Todos nós estaremos naquela mesa. E sabe quem é que vai servir aquela mesa? O próprio Jesus vai chegar com a bandeja na mão e servir você. E você dizendo: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele vai dizer para você: meu servo, você veio para a glória, chegou um grande momento, e você é bem-vindo neste lugar, você tem morada neste lugar, porque eu te disse que nas casas do meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. A gente acha que merece alguma coisa. A gente pensa que merece alguma coisa, mas a gente não merece absolutamente nada. E esse é o significado da graça de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Concentre-se na presença do Senhor nesta noite. Por essa razão, quando Deus traz a este lugar pessoas que vivem à margem da sociedade, imagina se entrasse aqui uma mulher da vida, e ela começasse a ouvir a palavra de Deus, ela ia começar a chorar, porque é uma pessoa que sabe que é rejeição. Imagina se entrasse aqui um assaltante, um bandido, e ele começasse a ouvir a palavra de Deus, ele ia começar a chorar, porque ele sabe que está perdido. Imagina uma pessoa como essa ouvir que Deus a ama, que Deus a recebe, que Deus não rejeita. Mas o problema do religioso é que ele acha que ele está fazendo um favor em estar aqui. Ele acha que Deus deve considerá-lo por ele estar aqui. Olha, eu
Se o Senhor não me der, se o Senhor não fizer, eu não venho mais. É como se ele desmerecesse o lugar. É como se o lugar precisasse mais dele, meu filho. Quem precisa somos nós. É por isso que o nosso irmão aqui leu um versículo fabuloso falando de Pedro. Pedro ali dizendo: eu morro contigo, Jesus. Esses aí não te amam, mas eu te amo, eu me garanto, eu estou contigo no adro. Pedro. Satanás pediu a mim para te peneirar. E você sabe o que é peneirar? Peneirar, só o que é qualificado passa e o que é descartável fica. Jesus está dizendo: Pedro, você não é crente ainda. Pedro, eu que roguei por ti. Eu disse: não, Satanás, Pedro é meu, eu não vou abrir mão de Pedro. E é isso que significa. E a gente vê que ele negou Jesus por 3 vezes, mas Jesus apareceu para Pedro. E é interessante que Jesus apareceu para Pedro, e quando Pedro viu Jesus estava em frente a um braseiro. E o que isso remete? Sabe o que significa? Que Pedro traiu Jesus em frente a um braseiro.